A gente volta a olhar para o movimento do Ibovespa nesta sexta-feira, em meio ao noticiário político, com o nosso colunista, Gilvan Bueno. Gilvan, meu amigo, a Bolsa despencou em questão de minutos durante esta tarde, enquanto o dólar subiu e subiu demais. Isso tudo depois da confirmação do próprio Flávio Bolsonaro de que pode ser candidato no ano que vem à presidência da República. Nós temos realmente um dia aí para se esquecer na Bolsa de Valores nesta sexta-feira. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Gabriel, nossa audiência. A gente vinha falando que o fluxo de capitais que mantinha o Ibovespa nesses patamares de altas históricas, de máximas históricas, era basicamente pelos investidores institucionais, uma vez que a gente está tendo aqui uma antecipação de pagamento de dividendos por diversas empresas, nós tínhamos aqui uma ideia de que isso estava trazendo esse fluxo, né? E quando nós olhávamos os investidores internacionais, eles estavam, na verdade, tirando recursos do Brasil. Então, a gente tinha um movimento de investidores institucionais aqui, que são basicamente vivendo a economia brasileira. Isso acabou aqui acontecendo quando nós presenciamos essa informação da candidatura de Flávio Bolsonaro, porque se você tem investidores que estão entendendo o Brasil de uma maneira mais específica, você fica um pouco surpreso por essa informação. Isso trouxe aqui uma pressão no dólar e, consequentemente, uma pressão abaixo no Ibovespa, uma vez que ele estava sendo sustentado por investidores institucionais. Perfeito. E aí, por exemplo, esses investidores institucionais, investidores estrangeiros, dá para a gente ver, e aí eu queria pegar esse ponto teu, ô, Gilvan, uma fuga de recursos aqui do país, porque a gente vê o dólar também disparando, então talvez os gringos que estavam apostando em ativos de risco, tirando um pouco do pé do Brasil, e claro, quando a gente olha para juros futuros, tem contratos subindo cerca de 4%, Gilvan. Por que a gente consegue colocar política e juro para o futuro do país na mesma conta? Muito boa pergunta. Aqui a gente tem que olhar um pouco de dados econômicos de pesquisa. Então, vamos começar pela questão de dados econômicos. Nos últimos 6 meses, diversas casas de pesquisas estão mostrando cenários, normalmente 4 cenários, com candidatos diferentes contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí você coloca Ratinho, você coloca Michele Bolsonaro, você coloca diversos nomes, e até então você não tinha um nome aqui contundente que iria capturar esses votos. Então, em diversos cenários que esses institutos de pesquisa mostram vitória do atual presidente. Então, todas as pesquisas que estão acontecendo mostram isso. Então, de repente, você recebe a informação da candidatura do Flávio Bolsonaro e numa pesquisa que não foi celebrada anteriormente, o seu nome não estava listando ali, você não tinha aqui uma compreensão, mas você sabe que esse nome talvez não ganharia nas pesquisas anteriores. Então, se esse nome se confirmar respeitando as pesquisas, nós podemos ter aqui o atual presidente conseguindo a sua reeleição. Tudo bem, se nós conseguirmos a reeleição do atual presidente, quais são as consequências? Vamos olhar para as contas públicas. Aqui você vai ter um problema de contas públicas. Você sabe que 2027, e eu sempre tenho insistido sobre isso, você vai ter uma pressão do orçamento com a chegada dos precatórios. Você sabe que 2026 você vai ter que fazer um ajuste de 10 bilhões agora, aconteceu agora, se passar na LDO. Então você fala assim, ó, lá em 2027, em 2028, nós vamos ter um problema que vai chegar. Então eu já vou começar a precificar isso agora. Então, essa pesquisa, respeitando o que foi falado anteriormente, mostra que os juros futuros, as contas públicas continuarão sendo desconsideradas em algumas análises. A gente vai arrecadar muito, mas vai gastar mal. Então, teoricamente, essa polarização política, este jogo político pode dificultar pautas estruturais e encarecer o juro futuro aqui no país. Pauta fiscal que deve ser tema de muita atenção para o ano que vem. Há alguns especialistas apontando 2027 como um ano crítico para as contas públicas brasileiras. E eu queria entender, Gilvan, dá para a gente interpretar esta sexta-feira como um spoiler do que virá em 2026, do que será o ano eleitoral para ativos de risco no país? Eu estava conversando com o Alfa Mendes aqui em São Paulo ainda há pouco, ele falou que é a proxy. Eles falam aqui na Faria Lima que é uma proxy do que pode acontecer. Sim, é uma proxy, sim, uma visão do que pode acontecer. A gente teve um jantar, um grande banqueiro falando recentemente que uma reeleição seria ruim aqui para a economia, visto que tem acontecido anteriormente, falta de reformas, uma dificuldade de passar projetos, numa questão de mudança estrutural, os gastos públicos um pouco maior. Então, aqui o que a gente está olhando é a história dos últimos 4 anos. A gente teve muito aumento de arrecadação, a gente não teve aqui uma visão clara
de reformas, uma falta de uma comunicação um pouco clara. Então, a gente respeitando tudo que acontecia anteriormente, olhando para o futuro, se isso continuar, a gente sabe que a gente vai ter problema nas contas públicas em breve. Então, isso já mostra um pouco do termômetro de como o mercado, os investidores institucionais olham para isso. Então, no final do dia, não é o Gilvan que está falando, não é o Gabriel, mas são os números do que vem acontecendo nos últimos anos. E aí, por exemplo, Gilvan, isso pode talvez frear esse bom momento da Bolsa? É apenas um dia ruim? É apenas uma má sexta-feira para nós encerrarmos a semana? Porque a gente vinha de altas sequentes, aí nós tínhamos uma sequência gigantesca, máximas históricas. Antes da notícia, o Ibovespa tinha atingido 165 mil pontos. É água suficiente no chope para amargar de vez esse paladar do investidor internacional? Pô, Gabriel, sexta-feira você falar de chopp amargando é ruim, hein? Mas olha só, o ponto central aqui é o seguinte: se você está olhando as contas públicas aqui, está olhando PIB que saiu ontem, PIB que saiu ontem foi um PIB com muita anemia, com muita falta de estrutura, sem uma visão clara do que vai acontecer. Eu tinha feito um estudo aqui e normalmente o quarto trimestre é muito ruim nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, o quarto trimestre ele tem um desaquecimento muito forte e só o primeiro e segundo trimestre normalmente tem um aquecimento. Esse ano está um pouco diferente. O PIB aqui mostrou já uma desaceleração, esse crédito de 15%. Então, respeitando isso aqui, o PIB não foi positivo. As empresas estão tendo maior capacidade de gerar suas contas? Não, a gente está tendo um aumento de recuperação judicial, os juros de 15% tem prejudicado a economia. Então, nesse cenário aqui, o que está puxando a Bolsa? Nós temos na Bolsa brasileira 3 grandes fluxos: investidores internacionais, investidores institucionais e pessoas físicas. As pessoas físicas não puxam a Bolsa de Valores no Brasil porque estudos da B3 mostram que o valor aportado é abaixo de R$ 40 na média para as pessoas físicas. Investidores internacionais sempre puxam aqui e fazem um rally de final de ano. Investidores institucionais era o que estava puxando a nossa bolsa. Então, a gente não tinha uma alta estrutural, porque os lucros das empresas não estavam tão bons, o PIB não estava mostrando uma economia aquecida. O que estava puxando era essa ideia de dividendos antecipados para sair da tributação em 2026. Então, essa alta ela não era sustentável quando você olhava o fluxo de capital que estava circulando, o famoso follow the money. Então, a gente tem aqui vários estudos de olhar o fluxo, a capacidade, o volume negociado diariamente. E esse volume não era representativo. Então, aqui já foi só uma antecipação que a gente precisa mesmo para ter uma alta sustentável na B3, o fluxo de capital internacional vindo para o Brasil. E, olhando muito, que eu converso muito com os investidores, tanto de Europa quanto dos Estados Unidos, o que eles olham muito é macro, né? Eles não estão muito olhando micro. E quando você olha o macro sem compromisso fiscal e sem uma clareza de reformas, isso prejudica bastante os investidores de colocarem capital aqui. É um chacoalhão em quem entrou agora, o Gilvan, quem estava animado, falando, agora vai ser, o 2026 é o ano da Bolsa de Valores, 165 mil pontos. A Bolsa estava um pouco escanteada já há bastante tempo. Isso é um chacoalhão, talvez, uma lembrança de que lidar com riscos é sempre lidar ali com as maneiras de proteger a carteira, de tentar equilibrar as peças, não deixar nada cair, não se expor demais à bolsa de valores, porque a gente sempre fala, quando vem rally, muita gente acaba entrando nessa onda com medo de ficar de fora. O FOMO, né? O medo de ficar de fora, a gente tem esse termo em inglês, que é o medo de ficar de fora desse movimento. A gente teve um ano muito bom para a Bolsa de Valores. A gente tem que lembrar que foi um dos anos, a gente teve uma alta, estamos com uma alta de mais de 30%, a gente continua desvalorizado, a gente tem só uma preocupação pelo esse aumento de empresas que estão fechando seu capital. Então, nesse cenário, tá, a gente entende que foi um ano positivo para a Bolsa. A grande questão é a continuidade desse movimento em 2026, uma vez que a gente possa ter aqui esse juro de 15% penalizando mais as empresas. E Bolsa de Valores aqui a gente chama uma antecipação dos fatos. Então, esse PIB ruim já sinaliza aqui um movimento diferente. Então, no final do dia, foi um ano bom para a Bolsa, deve ser o grande ganhador com 30% se a gente tiver uma grande desvalorização nos próximos dias, mas não foi o ano que trouxe o fluxo de capital internacional, que é muito importante para a nossa Bolsa. A gente teve, na verdade, a Bolsa tendo um pouco de anemia, porque ela perdeu alguns players, muitas empresas saíram de abrir o seu capital aqui e foram abrir o capital nos Estados Unidos. Então, em termos de Bolsa, você vai ter crescimento de curto prazo, mas talvez não vai ter crescimento de longo prazo, com mais empresas, com mais pessoas participando disso. Então, no final do dia,
bolsa de valores, a gente vai estar torcendo que os IPOs voltem e poucas empresas fechem capital em 2026, mas não foi um ano de visão de longo prazo para a bolsa, não foi um ano bom, foi foi um ano de ganho de curto prazo, mas que quando você olha para longo prazo, talvez a gente tenha problemas com poucas empresas participando, pouco giro e o investidor internacional ainda distante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no jornal, mas eu queria colocar em tela as expectativas do mercado sobre corte de juros nos Estados Unidos. Saiu o PCE de hoje, o PCE veio alto, 2,8%, mas na abertura talvez uma indicação de que juros vão cair lá nos Estados Unidos na quarta-feira que vem. Agora, o mercado coloca 87% de chances de corte de juros por lá, mesmo com toda a divisão do Fed, mesmo com toda a discussão se a taxa de juros está alta, se a inflação está fora do controle. Gilvan, rapidamente, meu caro, isso aqui muda alguma coisa para a nossa vida? Cortar juros ou não lá na semana que vem muda a vida do investidor brasileiro ou a gente ainda tem outros problemas maiores para resolvermos? O investidor brasileiro tem pouco impacto, né? A gente tem problemas maiores aqui no fiscal para a gente resolver. O que vai ter aqui é o famoso flight to quality, né? Se os Estados Unidos reduzem juros, você pode ter aqui talvez um fluxo de capital olhando outras economias, principalmente economias emergentes. A gente tem o MSCI de países emergentes que tem perdido um pouco de fluxo de Brasil, tem uma participação menor comparado aos outros anos. Então, o que pode ser de benefício aqui é se os juros caírem lá, os investidores buscarem países emergentes, o Brasil pode ser a primeira opção. Agradeço, Gilvan Bueno, sempre bem-vindo aqui à programação do CNN Money, meu caro. Uma ótima sexta-feira a você. Eu sei que eu te deixei pensando aí no chopp gelado, então vai aproveitar essa sexta que já tá no finzinho, meu cara. Até a próxima. Até a próxima. Boa sexta para você, nossa audiência. Valeu, até.